que não quiserem voltar, que permanecerem em greve, nós vamos ter que colocar um substituto para poder garantir o calendário escolar, o ano letivo. Uma ocorrência policial envolvendo a Polícia Militar. Um grupo de atores do FITUB, o Festival Universitário que está sendo realizado em Blumenau, diz que um colega foi agredido covardemente por um policial militar na madrugada de ontem. Pelas informações dos atores, cerca de 60 pessoas estavam neste posto quando, por volta das 3h30 da madrugada, teria chegado uma viatura da Polícia Militar com 2 policiais pedindo para que deixassem o local. O ator Alexandre de Sena, de Minas Gerais, teria pedido para esperar alguns amigos quando um dos policiais começou a agredi-lo. Chegou uma viatura da polícia, estacionou, desceram 2 policiais, um deles estava armado. Com uma escopeta. A polícia chegou falando que ia meter bala, a gente já estava saindo, porque a gente viu a viatura que eles estavam chegando, a gente já estava saindo. Foi questão da gente atravessar a rua, virar para trás e ele estava espancando eles, batendo uma arma muito forte no ouvido dele. Foi muito estúpido, assim. Hoje pela manhã, um grupo de atores fez uma manifestação em frente ao Teatro Carlos Gomes, com faixas e apitaço, fazendo menção a racismo, já que Alexandre é negro e foi o único do grupo que teria sido agredido pelo policial. Bem na frente do posto, há uma câmera de segurança da Polícia Militar. No entanto, a polícia alega que não há registro de movimento no local naquele horário. Pois é, para falar sobre este assunto, nós vamos conversar então com o Tenente Coronel Cláudio Roberto Colguin, que é o comandante ali do batalhão. Coronel, a gente buscou imagens durante a manhã de hoje, enfim, a gente não conseguiu as imagens dessa câmera de segurança. O que está acontecendo com as câmeras? Bom, Joelson, eu não posso te afirmar especificamente sobre essa câmera. Essa notícia me chegou hoje, um pouco antes de eu chegar aqui, não tive tempo de verificar isso aí. No entanto, existem algumas câmeras que não estão funcionando. São ao todo 34 câmeras e eu acho que umas 6 ou 7 não estão funcionando. Se essa câmera não conseguiu gravar os fatos, é uma pena, né? Porque ela poderia esclarecer melhor essa situação. Nada melhor que uma imagem. Pois é. Bom, existe obviamente que os policiais que fazem as rondas, eles são obrigados a fazer um relatório, né, das ocorrências. Essa ocorrência foi registrada no relatório da PM? Essa ocorrência foi por iniciativa espontânea dos policiais militares que, fazendo a ronda, observaram um grupo de 50 a 60 pessoas em Algazarra, no posto da Rua 7, na Rua São Paulo, esquina Papalozina. E, por iniciativa deles, eles foram lá atuar. O grupo já estava saindo do local, essa é a versão que os policiais nos repassaram, quando um deles se insurgiu contra a ordem dos policiais. Apenas um se insurgiu e aí houve um desfecho que me parece não ter sido o mais correto. Ontem esse cidadão esteve no quartel da Polícia Militar, na corregedoria, foi tomado o seu depoimento e através da própria Polícia Militar ele foi encaminhado para o exame de corpo de delito que foi realizado, se não me engano, na manhã de hoje. Acho que ele estava fazendo, inclusive, nesse momento, a gente sabe que tem um grupo lá no IGP, eu acho que Sim. Eles estão fazendo justamente nesse momento. Era justamente nessa parte da manhã que ele iria fazer o exame e esse exame retorna à Polícia Militar e já está sendo instaurado um inquérito para provar se a versão do policial militar é a verdadeira ou então do cidadão que se diz agredido é a verdadeira. Bom, eu conversei agora pela manhã com aquele grupo de atores que estavam ali em frente ao Teatro Carlos Gomes e as pessoas que estavam junto com o rapaz agredido me disseram que os 2 policiais não tinham essa identificação, inclusive, que o senhor tem. Como é que tem algum tipo de punição para isso? Tem algum tipo de orientação para isso? Não, Joelson, é possível que eles não tenham usado a identificação porque sobre a farda é colocado o colete balístico. Né? Os policiais na madrugada usam o colete balístico e no colete balístico não existe a identificação do nome. Por baixo da farda sim existe porque o nome ele está costurado ele é bordado, na bordado na nossa farda. Certo. Bom, diante dos fatos, coronel, o rapaz inclusive está indo no IGP, nós conversamos, ele foi hospitalizado ontem à noite e segundo os colegas também nos relataram, ele teve uma lesão, se não me engano até uma perfuração no tímpano, porque ele foi agredido, segundo eles, covardemente, né, com a arma, com uma escopeta que o policial teria usado. Qual é a responsabilização que vai ser dada para esse policial? Bom, esse cidadão foi encaminhado ao hospital e ficou sob observação, sendo liberado ontem mesmo, né? Esses dados que você está nos informando não nos chegaram através do relatório que se chama o exame de corpo de delito. Recebendo esse exame de corpo de delito que já foi requisitado pela Polícia Militar, ele será anexado ao inquérito policial que já está em andamento desde as 17 horas de ontem, quando essa denúncia foi formulada oficialmente para a Polícia Militar. Certo. O senhor já chegou a conversar com esse policial já? Não, os policiais estão vindo para conversar comigo hoje às 15 horas. E, pessoalmente, por telefone sim,
né? Mas pessoalmente eles estarão chegando até o quartel às 15 horas, onde já prestarão seu depoimento oficial no inquérito. De qualquer forma, coronel, é uma ocorrência grave. A gente sabe que há duas versões aí agora, é questão de apuração de investigação para ver o que levou, né, a esse desfecho, mas de qualquer forma não é um comportamento adequado para um policial, porque o rapaz, se estivesse fazendo uma arruaça, não é um bandido, ele é um ator. O comportamento não é adequado para o policial, como também não é adequado para o cidadão que às 3 horas, às 3h30 está fazendo algazarra em torno de 60 e perturbando o ambiente ali e o sossego das pessoas. Então eu acredito que tanto policiais militares como cidadãos, eles devem procurar um termo justo, né, e acertarem-se com a sociedade. Se não houvesse algazarra, não haveria presença policial. Obviamente, me parece que a presença policial pode ter sido excessiva. Usou uma força excessiva nesse caso. Isso será apurado no inquérito. E aí há uma responsabilização, inclusive, do Estado, né? Isso vai depender da vontade do próprio autor, né? Nós vamos apurar a responsabilidade penal e criminal. E se houver uma responsabilidade por danos morais, isso vai depender do próprio autor, se ele assim desejar. Voltando a falar das câmeras de segurança, a gente não conseguiu as imagens, né? E o senhor nos dizia então que tem algumas câmeras que não estão em funcionamento. Hoje, como é que estão os investimentos para a manutenção dessas câmeras? Os investimentos eles estão alocados por sistema de contrato, né? A empresa tem que comparecer e fazer essa manutenção. E se há algum problema na manutenção é porque a empresa não está podendo cumprir com as exigências que a Polícia Militar quer. Isso é uma situação muito constante, a quebra das câmeras, porque é um equipamento eletrônico que está exposto às intempéries. Na semana passada, quando estive verificando lá, me parece que, repito, que eram 6 ou 7 câmeras que não estavam funcionando, de um total de 34. Que num momento como esse, são de suma importância. Mas também, essas câmeras, elas não captam, né, porque elas têm um giro de 360 graus, esse giro, ele demora um certo tempo. Então, elas não conseguem captar tudo aquilo que efetivamente acontece. Mas, de qualquer forma, a ocorrência foi um pouco demorada e poderia, se ela estivesse funcionando, e eu daqui já vou ver esse fato, elucidar o que de fato aconteceu. Ok. Coronel, muito obrigado então pela sua participação aqui no nosso Jornal do Almoço.